E o que nós vamos fazer nesses próximos 30 minutos é, na medida do possível, desde que eu saiba, tentar discutir aí as dúvidas que os senhores têm, né, tentar responder as dúvidas sobre a ecocardiografia. Como o eco pode ajudar no diagnóstico de síndromes coronarianas agudas, a ecocardiografia tem a grande vantagem de ser facilmente realizada no cenário agudo. Isso, embora existam vários métodos de imagem que se prestam muito bem para o diagnóstico da síndrome coronariana aguda, o ecocardiograma é o mais usado e disparado, não só porque ele é muito bom, mas também pela facilidade dele ser usado no cenário da doença aguda. E quais são as vantagens da ecocardiografia, né? Por que ela é tão usada no cenário agudo? A primeira coisa, existem trabalhos mostrando que o número de cateterismos realizado quando o paciente apresenta-se na sala de emergência com dor no peito, números da Inglaterra mostram que até 25% que até 60% dos cateterismos realizados nessa fase são cateterismos sem lesões coronárias ou então com lesões muito discretas, mostrando então que a gente está pedindo muito cateterismo sem necessidade. Por que acontece isso? Muitas vezes porque o paciente chega com a doença, com a dor torácica e o eletrocardiograma e as troponinas, as enzimas, por algum motivo não permitem decidir se o paciente tem ou não doença coronariana aguda, tem ou não infarto, e o cardiologista acaba mandando esse paciente para o cateterismo diretamente. Isso é uma conduta adequada em alguns casos, o paciente que tem uma alta probabilidade de doença coronariana, tanto pelo eletro, quanto pela troponina, quanto pela clínica, realmente você deve fazer isso até para não ficar tornando a medicina muito cara e muito inviável. Mas outros pacientes, principalmente de risco intermediário, você tem opções de métodos de imagem que são muito adequados, que podem ser feitos nesse cenário. E o porquê da ecocardiografia? Bom, a ecocardiografia, como eu disse, ela vai poder não apenas detectar a isquemia, por exemplo, você vai mesmo já na ecocardiografia de repouso, se for um infarto, nós vamos detectar uma área de hipocinesia ou de acinesia da parede do ventrículo esquerdo, mas outra vantagem muito importante do eco é que ele vai permitir o diagnóstico de outras entidades que podem ser as que estão sendo responsáveis pela dor torácica. Por exemplo, você vai detectar uma dissecção aórtica, você vai detectar uma embolia pulmonar, enfim, ou uma estenose aórtica grave, algum quadro que possa explicar a dor do paciente, e aí com isso você conclui que não se trata de síndrome coronariana, mas sim que o paciente está tendo, por exemplo, uma dissecção aórtica. Então essa é a vantagem superior a outros métodos de imagem. O eco pode te ajudar muito nos diagnósticos diferenciais com outras causas de cardiopatia. A outra grande vantagem é a facilidade. Embora a ressonância, o SPECT e a própria CT, a angiografia por coronárias, possam diagnosticar a doença coronariana no cenário agudo, é muito mais simples você fazer um ecocardiograma à beira do leito do que mandar um paciente para fazer uma ressonância ou algum outro. A terceira vantagem que eu apontaria da ecocardiografia é o fato de que tem vários trabalhos que nos mostram que os dados do ecocardiograma de função sistólica, mas principalmente de função diastólica, são extremamente importantes na previsão de risco do paciente. Ou seja, se nós tivermos 2 pacientes com infarto, ambos com fração de ejeção igualmente comprometida, vamos supor aí uma fração de ejeção de 40% na vigência do infarto agudo do miocárdio, e o padrão de disfunção diastólica desses pacientes for diferente, um paciente apresentar o padrão, o grau 1 de disfunção diastólica, e o outro apresentar o grau 3, que é o padrão restritivo, que indica uma disfunção diastólica muito mais importante, a evolução e desses pacientes, em termos de evento, a previsão de evento é completamente diferente. Então, muito melhor do que a fração de ejeção,
análise da disfunção diastólica na síndrome coronariana aguda te dá muito mais informação em termos de prognóstico desse paciente. Um paciente que apresenta no quadro agudo do seu infarto um padrão restritivo, ou seja, o grau 3 de disfunção diastólica, que é um diagnóstico muito simples de ser feito pela ecocardiografia, vai ter provavelmente muito mais eventos e cursar com uma evolução muito mais atribulada do que aquele que apresenta uma disfunção diastólica menos importante. Então, eu acho que essas três vantagens são as maiores vantagens da ecocardiografia na síndrome coronariana aguda. Ela é fácil e barata de ser realizada no paciente, ela oferece a opção de se diagnosticar outras doenças que podem ser responsáveis pela dor torácica e não necessariamente a doença coronariana. E o terceiro, o valor prognóstico da função, principalmente da função diastólica, na previsão de eventos e de mortalidade do infarto agudo do miocárdio. O transtorácico é muito limitado. Se você não dispuser de eco transesofágico, realmente, embora em alguns casos de dissecção proximal, de imagem muito boa, ao corte supraesternal do transtorácico, você pode visualizar a dissecção e o flap. Mas isso é um percentual que tenha dissecção na aorta ascendente e que tenha janela supraesternal boa. Então, com certeza, nós não estamos autorizados a parar por aí. Se você não tiver o transesofágico nessa situação, você tem que partir para uma outra opção, a tomografia, né, que está muito indicada nessa situação, ou ressonância magnética. Mas a sensibilidade do transtorácico é muito baixa para dissecção aórtica. Qualquer dissecção um pouco mais distal não vai ser visualizada, e mesmo as dissecções proximais, você pode não ter qualidade de imagem suficiente para dar o diagnóstico de dissecção. A avaliação sistólica, hoje de rotina, a gente faz a fração de ejeção, principalmente pelo método de Simpson. Nós devemos lembrar que se a gente for fazer análise pelo módulo M, o módulo M está analisando a contratilidade das porções basais das paredes do ventrículo esquerdo, que podem estar com contratilidade normal. Aliás, é o habitual, por exemplo, uma oclusão total da descendente anterior. Ela, em geral, ela é distal à primeira septal. Então, aquela porção inicial, perto da aorta do septo, vai estar contraindo normalmente. Então, se você se restringir a fazer um módulo M dali, o paciente pode ter um grande aneurisma que o cálculo da função sistólica pelo módulo M na porção basal do ventrículo esquerdo vai ser normal. Então, é essencial que o cálculo da fração de ejeção na presença de infarto agudo do miocárdio seja feita pelo método bidimensional, e aí nós temos duas opções: o método de Simpson, que é o mais acurado, o que é determinado que a gente use em protocolos de estudo, e quando o ecocardiografista é experiente, um método que apresenta uma correlação muito boa com o Simpson é a própria avaliação subjetiva do cardiologista experiente em ecocardiografia, que só no olhômetro mesmo ali do ventrículo esquerdo já pode dar uma fração de ejeção. Então, a fração de ejeção é a forma corriqueira como a gente analisa a função sistólica. É a ideal? Com certeza não. Né? Existem muitos trabalhos mostrando que não é, a fração de ejeção é dependente de pré e pós-carga, não é dependente só da contratilidade. Então, já começam a existir outras opções, aí nós estamos falando de pesquisa, não é rotina clínica, e nem a gente está preconizando que isso seja feito de rotina, mas, por exemplo, no meu serviço, sobe um paciente da sala de emergência em que está se pensando em infarto agudo do miocárdio. Eu olho a contratilidade do ventrículo esquerdo. No olhômetro, no cálculo de fração de ejeção pelo Simpson, fração de ejeção normal não detecta alterações da contratilidade. Como nós dispomos de equipamentos de última geração para análise do strain, que é uma medida da deformação do ventrículo esquerdo, que permite que a gente faça análise de cada segmento, ou seja, cada uma das 6 paredes do ventrículo esquerdo é dividida em 3 segmentos, basal, medial e apical. Então, nós temos 18 segmentos.
O strain longitudinal desses pacientes, que é a deformação que ocorre durante a sístole, ou seja, o ventrículo fica menor, então o strain é uma curva negativa, ele deve estar em torno de 18. Se esse paciente vem com uma suspeita clínica, é um paciente, por exemplo, de 45 anos, eu não acho na imagem do bidimensional, eu não vejo nenhuma alteração da contratilidade, como eu tenho a disponibilidade do strain, eu faço o strain nesse paciente. Se eu detecto, e isso não é infrequente, se eu detecto uma alteração segmentar, alguma parede que está com strain diminuído em relação às outras, eu falo com o médico que está atendendo. Olha, não estou te falando que está, porque nós ainda não temos medicina baseada em evidência para falar isso, mas os trabalhos sim têm mostrado que o strain é um método extremamente sensível e que ele nos permite diagnosticar alterações da contratilidade em pacientes que ainda têm fração de ejeção normal. Então, esse é um paciente em que eu falo que a chance existe sim dele ter isquemia naquela região. E é um paciente que vai ser olhado com mais cuidado. Existem vários trabalhos na literatura, nós mesmos acabamos de ter um publicado, por exemplo, em pacientes com obesidade mórbida, nós estudamos 104 pacientes lá na universidade, na UFMG, e esses pacientes todos com fração de ejeção normal, mas o strain deles foi nitidamente inferior ao strain dos pacientes normais, mostrando então que a obesidade, como a gente sabe, é uma coisa que realmente pode levar a alterações da contratilidade do ventrículo esquerdo, tanto de função diastólica quanto alterações no strain, ainda que esses pacientes ainda tenham fração de ejeção normal. Então, eu acho que se você está no serviço que dispõe dessa tecnologia, isso é uma ferramenta a mais que nós temos para estar avaliando a contratilidade do ventrículo desse paciente. Alguma outra questão? Síndrome coronariana, esses graus de disfunção diastólica que eu descrevi, as pessoas são familiarizadas? Querem que eu fale alguma coisa sobre isso? Se ele não tem alteração da contratilidade, se a isquemia não está em caso, para te ser sincero, embora a literatura fale que o simples é melhor, né? Para te ser sincero, eu fico só no módulo M mesmo. Se for um coração normal, não for um coração remodelado, né? Se você não tiver déficit segmentado da contratilidade, por que eu não faço o Simpson? O Simpson é mais difícil, o Simpson você precisa de ter uma qualidade, é mais fácil você errar no Simpson, porque você tem que ter um delineamento das bordas muito bom. O módulo M é mais fácil de você não errar, da medida ser mais fácil. Então, é simplesmente questão de facilidade e de rapidez. Então, no paciente sem alteração segmentar, sem ventrículo remodelado, para ser sincero, eu fico no uso do módulo M para o cálculo da fração do Teichhaus. Sim, você colocou um ponto extremamente importante. A fração de encurtamento é muito importante. Pelo módulo M, é o número que a gente devia usar e não a fração de ejeção. Por quê? Porque ela expressa a mesma coisa. O que ela fala? Ela fala quanto que uma parede encurta na sístole. E como ele falou, quando a gente analisa a fração de ejeção pelo módulo M, você pega o diâmetro diastólico e o sistólico, eleva ambos ao cubo e faz o cálculo da fração de ejeção. Se você tiver errado em alguma medida, o erro está sendo elevado ao cubo. A fração de encurtamento, ela faz a mesma coisa sem elevar ao cubo. Ela pega o diâmetro diastólico menos o diâmetro sistólico e divide pelo diâmetro diastólico. Então, ela está expressando o mesmo conceito da fração de ejeção. Só que se eu tiver feito um erro, meu erro não está sendo elevado ao cubo. Então, ela é, sim, muito melhor do que a fração de ejeção. Por que a gente não usa? Porque o clínico quer a fração de ejeção. O clínico que não tem experiência com ecocardiografia, ele não está acostumado. Se eu falar para ele que o paciente tem uma fração de encurtamento de 30, e daí? Agora, se eu falar para um clínico que o paciente tem uma fração de ejeção de 65, ele sabe do que eu estou falando. Então, aí, eu acho que é uma falta de cultura no nosso meio médico da gente não ter sido capaz de habituar o clínico a conhecer melhor a fração de encurtamento, porque aí sim a gente estaria sendo mais
digamos assim, mais acurado usando a fração de ejeção e não uma fração de ejeção. Então, é simplesmente uma questão cultural do cardiologista clínico estar habituado muito mais com a fração de ejeção, que é um método que se obtém, é uma medida que se obtém em vários métodos, do que com a fração de encurtamento, que é uma coisa mais da ecocardiografia. Bom, então, em termos de função diastólica, que é a parte que eu acho que é a parte mais interessante da ecocardiografia, exatamente porque a função diastólica é muito mais capaz de oferecer informações prognósticas do que a fração de ejeção. Eu costumo brincar que, assim, entra um paciente na sala com uma fração de 25% e ele entra andando, deita, como é isso, senhor? O que o senhor sente? Não, doutor, eu não sinto nada, eu trabalho na roça, eu dou conta só quando é uma subida pesada que eu me canso. Eu já viro, só para impressionar o residente, eu já viro para o residente e falo assim, esse aí vai ter um grau 1 de disfunção diastólica. Ao contrário, se eu vou para o CTI, tem um paciente com edema agudo de pulmão, com a mesma fração de ejeção de 25%, antes de pôr o transdutor no paciente, eu já viro para o residente e falo, esse aqui vai ter um grau 3 de disfunção diastólica. Porque a correlação com sintomatologia e com o prognóstico da função diastólica é muito superior à da função sistólica. E como que nós analisamos essa função sistólica? Se o paciente tem um comprometimento da função sistólica, se ele já tem, por exemplo, uma miocardiopatia dilatada, e aí eu quero estratificar risco, eu quero ver como é que está a diástole para ver se esse paciente tem um prognóstico melhor ou pior. Eu quero estratificar a diástole porque eu quero olhar a diástole porque eu otimizei o tratamento da insuficiência cardíaca e eu quero ver se eu melhorei a diástole do paciente com essa otimização. Então, aí nós vamos fazer uma análise pelo Doppler da válvula mitral, que vai ter aquela onda E e a onda A. No paciente normal, a onda E deve ser superior à onda A, e a onda E ela desacelera de forma normal. Tem uma caída da onda E, que é o chamado tempo de desaceleração, em que a velocidade sai do valor máximo da onda E até o valor zero. Esse valor está em torno de 230 milissegundos. Quando o paciente tem um grau 1, o ventrículo esquerdo começa a ter dificuldade de relaxar. Então, esse primeiro grau de disfunção diastólica é chamado de relaxamento diastólico anormal, era o nome que a gente usava, hoje a gente fala mais em grau 1 de disfunção diastólica, e esse grau 1 de disfunção diastólica vai ser caracterizado por um prolongamento. Aquela mitral, a onda não desacelera rapidamente, ela desacelera bem devagar. Por quê? O sangue do átrio esquerdo não passa, na hora que a mitral abre, ele não é capaz de passar rapidamente para o ventrículo esquerdo, porque o ventrículo não se relaxou adequadamente. Ele está com relaxamento alterado, que é a primeira coisa que é alterada em termos de diástole. Quando o paciente começa a deteriorar a diástole, ele começa deteriorando por um atraso no relaxamento do ventrículo. Como aquele ventrículo não relaxa adequadamente, a mitral não consegue, o fluxo através da mitral não consegue descer rapidamente do átrio para o ventrículo. Então ele desce lentamente e aquele tempo de desaceleração vai ficar mais prolongado. Aí, quando chega no final da diástole, a gente sabe que a contração atrial é responsável por 25% a 30% do débito cardíaco. Então, chegou no fim da diástole, como a quantidade de sangue que devia ter passado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo nos 2/3 iniciais da diástole foi inferior por quê? Porque o ventrículo não relaxou adequadamente, a pressão dele ainda estava aumentada, mais do que deveria estar. Então, o que acontece? O gradiente, o átrio esquerdo não consegue jogar o sangue para o ventrículo na quantidade esperada, como ocorre num paciente normal. Conclusão, chega no final da diástole, a quantidade de sangue que ainda tem que passar para o ventrículo esquerdo é superior. Então, com isso, nós vamos ter a geração de uma grande onda A, porque para o átrio esquerdo conseguir empurrar naquele ventrículo a quantidade de sangue que faltava. Então, com isso, esse grau 1 vai ser caracterizado por uma desaceleração inicial retardada e por uma grande onda A. Então, a relação da onda EA, que no paciente normal deve ser maior do que 1, vai estar abaixo de 1 e o tempo de desaceleração vai estar prolongado. Quando o paciente segue piorando a sua diástole, a pressão do átrio esquerdo vai aumentando. Como a pressão aumenta, aquela onda E fica mais alta, porque a onda E
a velocidade da onda é proporcional ao gradiente ato esquerdo, ventrículo esquerdo. Se o paciente está pior clinicamente, ele aumentou seu ato esquerdo, ele tem as pressões do átrio esquerdo aumentado, o gradiente AE, VE no início da diástole está aumentado, então ele vai fazer uma grande onda E. E essa onda agora, apesar do relaxamento continuar alterado, ela vai continuar desacelerando rapidamente? Não. Ela desacelera, agora ela não mais vai desacelerar rapidamente, porque um pouquinho de sangue que passou do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo no início da diástole, foi o suficiente para elevar a PD2 do VE, a pressão diastólica do VE é muito. Então, o que acontece? Apesar de eu ter um gradiente alto no início da diástole, eu tinha um átrio esquerdo aqui e um ventrículo esquerdo aqui. Com um pouquinho de sangue que passa, essa situação, pressão de átrio esquerdo aqui e pressão do ventrículo esquerdo aqui, faz isso. Então, o meu gradiente diminuiu, a pressão do ventrículo esquerdo aumentou muito e não deixa mais o átrio jogar pressão, jogar sangue dentro do ventrículo. Então, a onda E desacelera rapidamente, porque rapidamente o fluxo é interrompido. Chega na hora da contração atrial, mesmo com o átrio eficaz, aquele ventrículo não aceita sangue, porque aí não é só o seu relacionamento que está atrasado, a complacência do ventrículo já está alterada e ele não aceita sangue. E esse é o padrão restritivo, padrão grau 3 de disfunção diastólica, que é o grau mais alterado. E entre o grau 1 e o grau 2, o paciente volta a ter um fluxo mitral com cara de normal. Só que o paciente não é normal. Ele tem átrio aumentado, ele tem dispneia, ele tem pressões de átrio esquerdo aumentado. É o chamado grau 2, mas o fluxo mitral é normal. Então, quando você vai analisar um paciente com disfunção sistólica, o fluxo mitral já é muito útil, porque se você tem um fluxo normal, você tem um paciente normal. Se tem um fluxo com a relação abaixo de 1 e com o tempo de desaceleração prolongado, nós temos o grau 2, que é comum no paciente idoso, que é comum no paciente obeso, que é comum no paciente hipertenso, enfim, que é comum nos primeiros graus de disfunção diastólica. Quando o paciente piora, ele passa para o grau 2 e aquele paciente grave, com miocardiopatia dilatada, já grave, com grandes aumentos das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, ele vai ter o grau 3. Teoricamente, no paciente com função sistólica, você poderia passar aí. Mas o que acontece? Principalmente nas situações de disfunção diastólica isolada, que são as chamadas, por exemplo, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, em que o responsável pelos sintomas do paciente é a função diastólica, você precisa de outras coisas para analisar, você não pode se reter ao fluxo mitral apenas. E aí, já há vários anos, foi descrito um índice que é chamado E', mesmo os clínicos devem ter escutado muito isso, eles pedem muito, o CTista pede muito, porque esse é um índice extremamente adequado para se avaliar as pressões de enchimento do ventrículo esquerdo. Então, você mede a onda E mitral, que é que ela vai expressar as pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, mas ela é muito alterada por pré e pós-carga. Por exemplo, se você enche esse paciente, se você dá 500 ml de soro rapidamente, se você aumenta a pré-carga, você vai aumentar muito a onda E sem que tenha modificado a diástole do paciente. Então, a onda E sozinha, ela é pré e pós-carga dependente. E por isso que foi descrito esse índice E sobre E'. E' vai ser uma medida que você faz no anel mitral através de uma técnica que chama Doppler tecidual, e esse índice E' se mostrou menos pré-carga dependente. Então, quando você divide o valor da onda E pela E', você está tirando da onda E o componente de influência da pré-carga, e você tem um índice mais puro que esteja expressando as pressões de ventrículo esquerdo. Por isso que o índice E' tem sido tão usado para se fazer inferência sobre a pressão do ventrículo esquerdo. E por isso que esse índice é essencial de ser calculado em qualquer análise da função diastólica, principalmente no paciente que tiver
função sistólica preservada. Se a função sistólica estiver comprometida, o fluxo mitral por si só já te dá uma ideia boa das pressões do ventrículo esquerdo. Grau 1, pressões normais, grau 3, pressões muito alteradas do ventrículo esquerdo. Se a função sistólica estiver preservada, você tem que fazer o cálculo do EE', que é uma coisa que hoje todos os equipamentos dispõem e que todo ecocardiografista que se intitule ecocardiografista tem obrigatoriamente que ser capaz de fazer e de entender. E esse índice EE', acima de 15, nós vamos ter certeza que a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo está aumentado, porque a onda E vai aumentar e a onda E' vai ficando mais diminuída com a elevação das pressões do ventrículo esquerdo. Então o índice fica acima de 15. Ao contrário, se esse índice está 8 ou abaixo de 8, ou seja, a onda E está de valor normal e a onda E' está bem significativa, está acima de 8, nós vamos ter muito provavelmente não, nós temos pressões de enchimento do ventrículo esquerdo. E aí vocês perguntam, mas e o paciente entre 8 e 12? Aí, entre 8 e 15, aí nós temos uma zona cinzenta, né? Então aí, se você tem um EE' de 12, você tem necessariamente que olhar os outros parâmetros de função diastólica. Se o paciente tem volume de ato esquerdo normal, se o paciente tem pressão aumentada do ventrículo esquerdo, o ato esquerdo dele tem que estar aumentado. E aí não é só a medida de módulo M. Inúmeros trabalhos na literatura mostram que a medida do módulo M não é mais confiável. Nós temos necessariamente que medir o volume do ato esquerdo e indexá-lo pela superfície corpórea. O volume do ato esquerdo, assim como o índice EE', é excelente na previsão de eventos. Pacientes com atos esquerdos maiores têm prognóstico muito pior em qualquer doença, tanto na cardiopatia isquêmica, quanto na miocardiopatia dilatada. Em qualquer situação, o volume do átrio esquerdo é um excelente índice preditor de eventos, assim como o índice EE' acima de 15. Então, se ele cai numa zona intermediária, o EE', nós vamos olhar o tamanho do átrio esquerdo, vamos olhar fluxo de veia pulmonar, aí o ecocardiografista tem que usar todos os parâmetros disponíveis para chegar à conclusão se aquele paciente tem uma disfunção diastólica e se as pressões do ventrículo esquerdo estão ou não aumentadas, porque isso tem valor prognóstico, então é importante que a gente faça.